Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nosso Pai São Bento, rogai por nós. Santa Escolástica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um pouquinho em pé, né? Como iniciamos esta manhã com Nossa Senhora, já rezando a liturgia da Eucaristia, a liturgia da Santa Missa, né, como memória de Nossa Senhora do sábado, também trazemos para esta manhã uma meditação para a nossa vida a partir de Nossa Senhora, né? Temos aqui como proposta as 7 palavras de Maria. E o que por trás dessas palavras Deus nos revela, Deus nos mostra. Porque quando falamos em palavras, não estamos falando objetivamente em 7 palavras, mas em 7 momentos que Maria, na Sagrada Escritura, aparece falando. E aí eu gostaria de meditar nesta manhã com vocês sobre essas palavras de Nossa Senhora, que muitas vezes nós as entendemos como uma mera devoção às palavras de Maria. Mas é preciso que, mergulhando na profundidade dessas palavras, encontremos um sentido radical para a nossa vida e, dessa forma, trilhemos o caminho com Nossa Senhora para Deus. Maria é conhecida na Bíblia, sobretudo no Evangelho de São Lucas, como modelo perfeito de discípulo. Maria é a discípula perfeita. É o ícone do discipulado de Cristo. Santo Agostinho medita que antes dela conceber o Verbo no seu seio, ela já havia concebido Deus no seu coração. Antes mesmo de se tornar mãe, ela já era discípula. Porque na cena em que ela sobe as escadarias do Templo de Jerusalém, quando Ana e Joaquim vão deixar Maria lá, ela com os 3 anos de idade é consagrada a Deus, conforme os livros apócrifos, não canônicos. Mostra e revela que Maria, ao subir as escadarias do templo, dançando, não olha para trás. E o livro deixa isso bem nítido, bem claro. Ela não olha para trás. Naquele momento há uma consciência de consagração a Deus. Não olhar para trás significa dizer que houve ali um corte, um rompimento. Maria é a toda pulcra, toda de Deus. Ela sobe as escadarias, aos 3 anos de idade, sem olhar para trás,
quando fica no pé da escada joaquiniana, ela sobe porque agora ela tem consciência que vai ser toda de Deus. Ela vai ofertar toda a sua vida a Deus. E com esse gesto, Maria começa o seu itinerário consciente de uma missão que ela não sabe qual é, mas que Deus a revelaria no determinado e no certo tempo previsto. Mas Maria aparece, sobretudo no Evangelho de São Lucas e no Evangelho de São João, em 7 momentos, trazendo uma palavra. E como toda palavra na Bíblia tem um significado, não é meramente uma palavra solta ou sem sentido, Deus usa e se revela também através das palavras dessas personagens ou pessoas que vão aparecendo no decorrer dos textos bíblicos. Deus fala através dessas pessoas, como hoje falou através do centurião também. E mais ainda através de Maria. Maria que é o protótipo ou a personificação do lado feminino de Deus. Deus se revela também como mãe, através de Maria. Deus se mostra através da afabilidade de Maria, do carinho, da docilidade, que Ele também é isso. Quando muitos concebiam a imagem de um Deus carrancudo, de um Deus irado, de um Deus vingador, de um Deus raivoso, Maria revela com as suas feições e com as suas características que Deus nos ama tanto que Ele nos ama como que o amor de mãe. Assim como o amor de mãe nos embala, é assim que Deus nos ama. As feições de Maria, o carinho de Maria, a docilidade e a feminilidade de Maria revelam um lado desconhecido de Deus. Então, ao olhar para Maria, nós sentimos a delicadeza, nós sentimos a fragilidade de Deus. E Deus se revela também nela. E o Evangelho traz Maria como um modelo do discípulo, de todo discípulo. E qual é o caminho que o discípulo deve fazer sempre na sua vida? O caminho que Maria fez, da escuta, da meditação e dos frutos. O discípulo é aquele que, antes de tudo, escuta, medita, rumina com o coração e dá frutos com a vida. Esse é o caminho, esses são os 3 pontos fundamentais na vida do discípulo de Cristo, que Maria viveu e fez. O discípulo, como vimos ontem, escutamos ontem, é aquele que se inclina para escutar o Mestre. No tempo de Jesus, os rabinos os discípulos escolhiam o rabino, o mestre. Eles elegiam, uma pessoa para seguir suas palavras, seus costumes. Aqui com Jesus é diferente. Jesus é quem nos escolhe. Tanto é que escutamos no Evangelho ontem à noite, que Jesus escolhe os 12 apóstolos. Então não é o discípulo que escolhe o mestre. Agora com Jesus é o inverso. É o mestre que escolhe o discípulo. E no batismo fomos eleitos, Ele nos escolheu. Nos escolheu para sermos seus. E quando Ele nos escolhe para que nós nos adaptemos a Ele. Porque o discípulo, quando escolhe o mestre, ele pode escolher de acordo com a sua aptidão. Eu escolho esse e não aquele, porque eu gosto disso e não daquilo. Eu escolho esse porque eu vou com a cara dele ou porque os costumes dele são aprovados por mim. Jesus faz o contrário. Não, eu vos escolhi, eu vos chamei. Já não vos chamo servos, mas amigos. Eu vos escolho para vos ensinar o caminho de volta, porque eu sou o caminho de volta para o Pai. Então Ele nos escolhe, Ele nos elege.
Não fomos nós que escolhemos Jesus. Primeiro foi Ele que olhou para nós, fitou o seu olhar e se apaixonou. E nos amou primeiro. Por isso nos chama e nos chamou. Ele nos chamou e nós respondemos: presente, aqui estou. Eu quero te seguir no caminho da vida, eu quero aprender contigo a lei do amor. Então Jesus nos chama, nos escolhe para segui-lo. É o mestre que escolhe o discípulo. Fomos eleitos. Por isso somos chamados um povo sacerdotal, um povo eleito. E nesse caminho nós aprendemos, como discípulos, nos passos do mestre, a viver tal e qual mestre. E Maria aprendeu esse caminho. Aprendeu com o próprio filho a viver essa totalidade para Deus, essa consagração radical. Ela foi eleita ao subir as escadarias, desde a concepção, mas ela foi também aprendendo com o próprio filho, quando o filho também aprendia com a própria mãe. Vejam que a comunhão, a interação, a convivência vai formando discípulos. E Maria, em Nazaré, educa o filho e o filho também educa a mãe. E desde cedo Maria vai sendo constituída e formada como discípula. E aí algumas palavras, sobretudo 7, porque 7? 7 na Bíblia tem um significado importante. 7 significa totalidade ou perfeição. 7 é um número que representa essa beleza de Deus. Palavras, o número 7, né, no hebraico, tem na sua simbologia a perfeição, a beleza, né? E inclusive a palavra beleza do sânscrito, Bet Eleza, significa lugar onde Deus habita. E Deus habita no caminho daqueles que caminham assim. Por isso que, por trás das palavras de Maria, nós vamos encontrar um significado mais profundo do que meramente aquelas palavras faladas para nós. E quando essas palavras vêm num formato de 7, significa dizer para nós que aqui nós encontramos o caminho da perfeição. E tudo aquilo que é necessário para sermos discípulos. E o que é necessário para sermos discípulos? Nesse caminho que Maria fez. Aí vamos encontrar a primeira palavra. E aí depois, né, eu queria até assim, como exercício, que cada um enxergasse, visse, meditasse a própria vida dentro desse caminho, dessas palavras. Onde eu me encontro e onde eu não estou tão bem. Onde eu estou caminhando e por onde eu escapei. Importante essa reflexão, porque isso nos faz crescer muito como discípulos. O discípulo que não para acolher essa palavra do Mestre e refrescá-la na mente e no coração, pode se perder. Então, em Maria nós escutamos a primeira palavra. Como será isso se eu não conheço homem algum? Está em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. É o texto da anunciação do anjo Gabriel a Maria. Versículo 34, mas todo o texto é a partir do 26, é importante ler do 26 em diante. Mas no versículo 34, nós encontramos essa resposta de Maria. Como será isso se eu não conheço homem algum? Com essa primeira palavra, o que nós entendemos? O anjo aparece a Maria em Nazaré.
na Galileia. Sabemos que a região da Galileia, a região de Israel, era nesse tempo, sobretudo, constituída por 3 grandes regiões. Em cima, o norte, ficava a Galileia, no meio a Samaria, embaixo ficava a Judeia. Então, essas 3 partes. Maria morava na região da Galileia, ao norte de Israel, e numa cidadezinha chamada Nazaré, conhecida também como o esgoto do mundo. Conhecida como o lugar onde ninguém vai. Conhecida como a região mais inóspita, habitada por ladrões e prostitutas. Era uma espécie de favela. Nazaré, na época de Jesus, habitava mais ou menos 100 famílias. Todas viviam precariamente e todas dependiam de um fio d'água, por exemplo, que abastecia toda a região. Além do mais, a maior riqueza, podemos assim dizer, o bem que a família podia ter naquela região, sobretudo, era uma ou no máximo 2 ovelhinhas, cabras. Era uma forma de sobrevivência. Os que podiam plantar, que talvez tivesse terrenos arrendados, faziam isso. Quando não, dependiam do seu trabalho artesanal, como Maria e José dependiam da carpintaria. E contam os historiadores que às vezes trabalhavam muito e muito tempo, vendiam seus bens e não recebiam. Então dependiam totalmente disso, como Maria e José. Conta-se que José vendia os seus produtos, seus banquinhos, que faziam suas mesas, e não recebia o salário. Mas Deus nunca deixou de providenciar, tanto é que José significa Deus providenciará. Então, a família de Nazaré vivia nessas circunstâncias. Maria vivia na expectativa, como toda virgem jovem, do Messias, que viria libertá-los daquela situação. Essa era a concepção. E José, como um jovem homem, também esperava no templo, até o seu cajado florescer, a vinda de uma esposa e, consequentemente, todos desejavam a vinda de um Messias. E todos ficavam na grande expectativa através de quem o Messias vem. Só que era um sonho inalcançável, porque eles viviam em Nazaré. Nazaré era conhecida como o lugar pior de Israel. Tanto é que até o século IV não é sequer mencionado no mapa. Nazaré era uma cidade esquecida. Nem sequer lá Judas perdeu as botas. Era tão esquecida porque nem Judas mesmo lembrava dela. Então era assim algo muito distante. O centro, o epicentro de todo Israel, o coração, a nobreza ficava em Jerusalém. Era de Jerusalém que talvez o Messias viesse. Então, de repente, Nazaré é esquecida por todos, menos por Deus. E é lá que Deus vai aparecer, através do anjo Gabriel. Enviado por Deus, o anjo vai até Nazaré. Ou seja, Deus mesmo vai. O anjo é a representação máxima de Deus, até chegar a Jesus. Então, quem visse um anjo era a imagem do próprio Deus. Deus visita Nazaré. E no que visita Nazaré, Maria está nas suas atividades corriqueiras do dia a dia. Talvez ali lavando alguma louça, varrendo alguma casa, plantando alguma horta, alguma coisa assim. Maria está ali. A Moisés, Deus apareceu no monte, na montanha. A Abraão, Deus aparece em casa, mas também, sobretudo, no campo, nas atividades. Deus vai aparecendo assim, em diversos lugares.
Maria, especificamente, recebe Deus na sua própria casa, em meio às atividades, sem nenhuma preparação religiosa, sem nenhum enfeite, sem nenhuma ostentação, nada assim. Maria, na simplicidade do quintal de Nazaré, no lugar mais inóspito do mundo até aquele momento, é ali que Deus aparece a Maria. Por que Deus vai até Maria e Deus não chama ela no templo de Jerusalém, por exemplo, ou na montanha, ou no vale, ou no lago, mas em casa? Porque a casa de Maria já era, por excelência, a casa de Deus. E onde Deus mora, reina a paz, o diálogo, a amizade, a alegria, o perdão. Então, se a casa de Maria era a casa de Deus, reinava tudo isso. E se Deus vai até Nazaré visitar Maria, é porque ele se sente bem ali naquela casa e sabe que aquela casa é sua. Isso me faz lembrar uma situação na vida de São João Bosco, Dom Bosco. Dom Bosco educava a juventude. Ele gostava muito dos jovens, ele queria resgatar a juventude para Deus. Certo dia, os seus jovens estavam jogando no campo e ele aparece assim na beira do campo e chama um jovem e faz uma pergunta. Jovem, se você fosse morrer daqui a meia hora, o que você faria agora? O jovem respondeu, eu iria para casa e perdoaria minha mãe. Chamou o segundo jovem e perguntou, se você fosse morrer daqui a meia hora, o que você faria agora? Ele respondeu imediatamente, eu iria me confessar. Chamou o terceiro jovem e perguntou, se você fosse morrer daqui a meia hora, o que você faria agora? Ele respondeu, eu iria me preparar na capela do Santíssimo. Chamou o quarto jovem, que estava jogando bola, e perguntou, se você fosse morrer daqui a meia hora, o que você faria agora? Ele respondeu, eu voltaria para o campo e continuaria jogando bola. Esse era Domingo Sávio, São Domingo Sávio. E por que ele continuaria jogando bola? Porque o que ele fazia era agradável a Deus. Tudo aquilo que é agradável a Deus e é bom, é um hino de louvor a Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação, até jogando bola. E Maria está no meio dos afazeres domésticos. Ela está louvando a Deus. A casa de Maria é uma escola de fé. A casa de Maria é uma igreja doméstica, um termo usado recente por nós. A casa de Maria é, portanto, uma habitação do Altíssimo. Por isso que Deus vai, o anjo foi enviado a Nazaré. E lá ele se sente bem, dialoga com Maria. E é o primeiro gesto. O primeiro gesto da fala de Maria revela a sua abertura para Deus. Que abertura? Uma abertura orante. Porque quando Maria dialoga com o anjo, ela está rezando. O que é a oração? Dialogar com Deus. Primeiro passo, primeiro gesto, que a palavra de Maria revela para nós. O primeiro passo do discípulo de Jesus é a oração. E essa oração transforma a minha casa numa casa de oração, que reflete no perdão, no acolhimento, na boa palavra, num bom exemplo dos pais para os filhos. Isso tudo é louvar a Deus. Isso tudo é gesto e reflexo de oração. Então, Maria revela para nós isso. Mas ela revela uma oração consciente. No nosso mundo e no nosso tempo em que as orações são inconscientes, Maria revela uma oração feita com a realidade. Como será isso se eu não conheço homem algum? Maria reza com a sua realidade. E ela nos chama a rezar também com o nosso problema, com a dificuldade com o filho, ela chama a rezar com a situação do trabalho, ela chama a rezar com qualquer coisa da vida, com a realidade. A oração não é manipulação de Deus, a oração não é delírio, a oração não é fantasia, a oração não é
outra coisa a não ser a minha consciência e a minha realidade colocada diante de Deus. Nós rezamos, precisamos rezar com a vida. Né? Tem muito disso, né? Você vê muito esses espetáculos religiosos, sobretudo nesse de cunho pentecostal e neopentecostal, e que vem e entra na igreja também, um delírio oracional. E cai, levanta, e vira, e mexe, fala, e grita, e roda, e tudo, quando isso não é expressão de fé. Isso tudo pode ser transformado numa esquizofrenia espiritual, bipolaridade espiritual, como queiramos dizer ou falar. A oração nos faz estar diante de Deus e rezar com a nossa vida. O que é a salmodia que nós cantamos no ofício divino? É a nossa vida colocada diante de Deus. Por que a tradição antes da igreja e a igreja elegeu o salmo como oração feita a Deus? E por que os salmos são a maior escola bíblica de oração? Porque os salmos revelam todos os sentimentos que habitam dentro de nós e até aqueles que são desconhecidos por nós. Quando nós rezamos um salmo, nós nos colocamos diante de Deus e emprestamos também a nossa voz para aqueles que não rezam. Por exemplo, rezamos um salmo, o salmo do doente, o salmo do aflito, o salmo do angustiado, o salmo para a felicidade, o salmo para quem vai dormir. Tem salmo com todos os temas possíveis e imagináveis que nós podemos. Os salmos refletem tudo que nós sentimos, pensamos e somos. Quando rezamos os salmos, a palavra de Deus me revela quem eu sou e mostra o que existe dentro de mim que eu não sei. Ou seja, a palavra me faz me conhecer. É um caminho de autoconhecimento. O salmo revela o sentimento que eu até tenho, mas que eu não consigo enxergar que tenho. Por isso que os salmos rezados não são delírio, mas são a minha consciência diante de Deus, que me revela quem eu sou e por onde devo caminhar. Que a nossa mente concorde com a voz que cantamos, com a voz que rezamos. Ou seja, que eu tome consciência do que é que eu estou falando. Quem que diz isso? Que a nossa mente concorde com a nossa voz. Ou seja, que eu tome consciência do que eu estou falando. A oração não é São Bento. Inconsciência, delírio, gritaria. Não, deixa isso para quem não entendeu o caminho da fé. Para nós, homens e mulheres maduros na fé, o caminho da oração é consciente. Deus me revela para mim mesmo e ao mesmo tempo eu me abro a Deus. Nosso Pai São Bento chama Opus Dei, né? Ofício divino de trabalho de Deus. Muitos entendem isso como um trabalho para Deus. Qual é o trabalho do monge e o trabalho da monja? É rezar. Bom, esse é o trabalho que ele exerce. Só que, na verdade, não é um trabalho para Deus. Quando eu rezo e quando você reza, nós não estamos trabalhando para Deus. Opus Dei significa trabalho de Deus, ou trabalho para Deus. Mas a oração não é um trabalho para Deus? Não. Porque, como diz o prefácio da missa, Deus não precisa dos nossos louvores. Aliás, Deus não precisa absolutamente de nada que nós fazemos. Mas o interessante é que o nosso Deus é tão humilde que Ele quer precisar. Ele não precisa, mas quer precisar. E quando rezamos, não estamos fazendo um favor para Deus. Estamos fazendo um favor para nós mesmos. Porque a oração nos abre para que Deus entre. É dar acesso a Deus, a minha pessoa, o meu coração. Quando eu rezo, eu não trabalho para Deus, eu trabalho para que Deus trabalhe em mim. E quando a oração não existe na minha vida, eu me bloqueio, eu me fecho.
E Deus tampouco pode agir, porque o nosso Deus é um Deus educado, que bate e pede licença para entrar. O primeiro gesto de Maria é a oração, e uma oração consciente. Ela reza com a sua situação. Senhor, como será isso se eu não conheço homem algum? Como será isso se a minha vida é assim? Como será isso como eu devo fazer? Então, a oração ela é transformada também em percepção da realidade. Eu não fujo e não entro num castelo da Alice das Mil e Uma Maravilhas. Eu entro diante de Deus no santuário com a vida que eu tenho, com o pecado que eu tenho. Nós vamos ver isso, e é bem interessante, com o texto dos discípulos de Emaús. Mas a primeira palavra de Maria reflete um gesto de abertura para Deus. Uma abertura de coração para coração. Ela não se esconde, porque ela sabe que dele não pode se esconder. Mas por que ela fala? E por que nós falamos na oração, se Deus sabe de tudo? Porque Deus quer treinar também, como falamos hoje de manhã, o nosso coração humilde. Eu posso até saber do que você precisa e do que é emergente na sua vida, mas se você não se abre para falar e pedir, é mais difícil chegar até você e oferecer, porque às vezes você pode não querer aceitar a minha ajuda, mesmo precisando dela, porque você está com o coração ferido e fechado. Hoje o Evangelho refletiu isso. Para servir, é preciso primeiro ser curado. Quem não é curado, serve mal. O Evangelho de hoje. É preciso que nós nos deixemos ser curado do nosso orgulho, da nossa teimosia, do nosso mal. Se nós não formos perdoados, como é que vamos perdoar? Se não nos sentimos acolhidos, como vamos acolher? Se não falamos com Deus, como é que nós vamos falar de Deus, se com Ele não falamos? Então o serviço parte de uma cura. O Evangelho de hoje só serve bem, sem ficar contando ou esperando dos outros recompensas imediatas, quem de fato foi curado por Deus. Quando essa cura acontece, a nossa espera não é simplesmente pela resposta do outro, mas como diz o Evangelho no Sermão da Montanha, a recompensa vem de Deus. E é muito difícil aceitar essa recompensa que ainda vai demorar, quando nós somos imediatistas. Maria nos ensina a fazer um caminho e o primeiro passo é a oração. Depois vem a segunda palavra de Maria. Ainda está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Eis aqui a serva do Senhor. O que por trás dessa palavra, depois de um diálogo com o anjo, Maria nos revela? Eis aqui a serva do Senhor. Está ainda no capítulo 1, versículo 38. A palavra mais adequada aqui, mais do que serva, seria escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Certamente nós já escutamos esse termo. É a palavra mais adequada para o texto. Por que escrava? Porque o escravo é totalmente dependente do seu senhor. Maria se coloca numa situação de dependência total. Aquilo que Jesus mais tarde vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Maria se coloca na situação de escrava porque ela é totalmente dependente de Deus. E em resposta à oração que Maria faz a Deus, ela se coloca na disponibilidade de Deus. O que é a oração? E escutamos hoje isso também de manhã. O que a oração me impele? Me impele à disponibilidade, ao serviço. E nós sabemos que essa batida que nós damos do serviço é frequente, é frenético, porque é uma das coisas mais difíceis que tem na igreja. Entre os oblatos, entre os leigos,
entre os grupos de oração, todo mundo e todo canto é acomodado. O serviço, o chamado, quando a trombeta soa, como diz o Evangelho, nós temos 1001 justificativas. Mas sabemos que um dia a trombeta soará definitivamente, como falamos ontem. O terceiro chamado e o quarto chamado. Então, a igreja arrota o tempo todo serviço, serviço, serviço. Disponibilidade, disponibilidade, disponibilidade. Nós sabemos que é uma ferida, que é algo que, de fato, é muito difícil. Jesus, naquela palavra, não é? Eu não vim para ser servido, mas para servir da minha vida. Então, o serviço é algo que, de fato, precisa ser ainda muito consciente para quem estamos prestando tal serviço ou a quem estamos servindo. E isso exige de nós fé. Quem é que vai nos convencer do serviço? A fé. Sem a fé, tudo é pesado. Tudo é muito difícil. Porque a fé é quem vai nos convencendo de que a melhor forma de viver para Deus é estar a serviço dele. E esse serviço nos irmãos. E o interessante é que os primeiros a serem servidos por Maria, quem foi? Quem foi que foi primeiro servido por ela? Depois que ela rezou a Deus, que ela dialogou com Deus, como fruto da oração sincera, ela se coloca à disponibilidade de Deus. E quando isso acontece, de fato e realmente, ela faz. Não é só uma palavra bonita, romântica, que ela fala, mas de fato ela faz. E como ela realizou isso? Em que situação? E quem era Isabel para Maria? Era da família. Era membro da família. Era assim chamado de casa. Era prima. Ou seja, os primeiros a serem servidos por nós são de casa. São os da família, de sangue ou da fé. Servir os irmãos. Esse é o fruto da oração sincera de Maria feita a Deus. E olha que Maria não teve nem uma vida fácil, como nós imaginamos que teve. Maria sai de Nazaré rumo a Isabel, ficava na Judéia, caminhando ali mais ou menos 150 quilômetros, subindo e descendo as montanhas da Judéia, enfrentando os perigos das feras, dos ladrões e os lugares ermos do caminho. Maria vai. Vai porque lá atrás ela deu um sim a Deus. E esse sim a Deus tem consequências. E é isso que vocês farão mais tarde no noviciado, não é? Noviciado? Noviciado. Noviciado é um sim dado a Deus. Infelizmente, no caminho, muitos acham que isso talvez não vale a pena continuar ou não
não querem mais. Mas um sim dado a Deus tem suas consequências também, presente e eterna. Porque a primeira coisa que mencionamos e que colocamos diante de Deus é o nosso próprio nome. Assim como realiza-se num batizado e num casamento. No batizado, o padre diz, a primeira pergunta que o padre faz aos pais qual é o nome? Que nome vocês escolheram para o filho de vocês? E no casamento também. O casal menciona antes do voto o nome. Assim como também escrever numa carta, participando de um rito religioso, sendo ordenado. Em todos esses momentos, o nome em primeiro lugar. Porque o nosso nome está ligado ao que nós temos mais de importante, a alma. Nome e alma, no hebraico, nefesh. Mesma coisa. Mencionar o meu nome é colocar a minha alma à disposição. A minha alma é a minha vida. A minha vida é a minha imortalidade. Mencionar o meu nome é dizer para Deus, a minha alma se coloca à tua disposição. E uma vez eu não assumindo isso, que ela assuma também todas as consequências eternas. Por isso que num casamento, que na verdade é um matrimônio, o casamento é um contrato humano, o matrimônio é um contrato divino, com a bênção nupcial que o casal recebe na cerimônia, aquela bênção se estende até a cama, e a cama torna-se um altar. Quando o casal se une, eles se oferecem como Eucaristia a Deus. E quando o adultério chega, Deus é chutado, expulso e o demônio entra. Porque fizeram um pacto com Deus. E quando esse pacto não é correspondido, as consequências eternas também. Além de todo um transtorno psicológico, físico e material que é causado com isso. Na vida do ministro também, na vida do religioso, na vida da religiosa, na vida do leigo, que se compromete com um caminho de fé. Maria assume todas as consequências do sim. E ela não fica em casa assim, esperando, porque ela era a única pessoa do mundo, a única do mundo, que podia se dizer, até parece que ela tem um rei na barriga. E de fato ela tinha um rei na barriga. E se ela tinha um rei na barriga, ela podia fazer o que ela bem quisesse. Ela é a única pessoa que poderia se justificar dizendo, eu tenho um rei na barriga. Então não contem comigo, porque eu sou a rainha. Mas ela sai, os braços cruzados, para um caminho difícil, que é visitar Isabel. Não para ostentar um título, mas para dizer, eu vim te ajudar. E quando Maria chega cansada, lá, não sei, aqui a gente chama esbaforida, né? Cansada, ofegante, toda cheia de calo, certamente, porque o caminho de mais ou menos 150 quilômetros, sem o carro que temos, com ar-condicionado, sem o avião que temos, sem tudo isso, ela vai com um propósito. Como? É a distância daqui para a cidade. Olha aí. Então, e quando Maria chega, ela diz a sua terceira palavra. A terceira palavra de Maria está a partir do versículo 46. Qual é a terceira palavra de Maria? O louvor. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito em Deus, meu Salvador, exulta. Imagina uma pessoa que está o dia inteiro, os dias caminhando, cansada, fatigada,
que tem um rei na barriga e que vai servir, ela chega e canta os louvores a Deus. O primeiro passo, e nunca deve deixar de ser, é a oração. O diálogo com o anjo reflete um caminho feito de abertura para com Deus. O segundo passo é a disponibilidade. E essa disponibilidade exige de mim lágrimas, sangue e suor. Não é um faz de conta. Não somos e não nos tornaremos oblatos de elite. Não é uma performance. Porque uma árvore que não dá frutos é cortada e jogada no fogo. Jesus vai dizer lá numa passagem sobre a maldição da figueira. Uma figueira que se encontrava no meio de uma plantação de vinho. E podia se questionar o que uma figueira está fazendo no meio de uma plantação, um parreiral, de plantação de vinho. Não importa onde nós estamos. O importante é dar fruto. E dê frutos. Se eu estou aqui ou acolá, no meio de pessoas totalmente diferentes de mim, como a figueira no meio do parreiral, no meio das uvas, não importa onde nós estamos, o importante é que o Senhor vai cobrar os frutos. E uma vez que a figueira não deu frutos, porque Jesus foi até ela buscar frutos, normalmente os brotos começam a dar na figueira quando as folhas começam a cair. Quando a figueira já não tem mais quase folhas, os frutos são bem visíveis. Então, ela começa a crescer, os brotos ainda tem folhas, as folhas vão caindo e os frutos vão crescendo. A palavra nos revela que é preciso tirar toda a aparência das folhas para que os frutos de fato apareçam. Quais são os frutos? Tem quem viva de aparência. E Jesus vai até a figueira, sabendo que ela não é o tempo dela dar frutos. Mas Jesus tem esperança em nós. Ele acredita que em meio a toda a nossa aparência, tem frutos. E quando não tem frutos, ele amaldiçoa e diz, será cortada e toda lenha seca vai para o fogo. Esse é o destino. E toda árvore frondosa, toda árvore que dá frutos, ela não é cortada, mas transplantada para o jardim do Éden, o grande jardim de Deus, que é a vida eterna. Os frutos. Então, Maria e a sua disponibilidade. Uma disponibilidade de verdade e não faz de conta. Quando nós assumimos, assumimos o caminho do oblato, eu estou dizendo a Deus, pode contar comigo para construir o teu reino aqui. Eu me alisto como um operário teu para ajudar as irmãs ou os irmãos a construir o reino de Deus aqui. Pode deixar que nesse setor nós somos responsáveis pela construção do teu reino. E Jesus vai dizer, não fiquem no caminho reclamando o salário, porque vocês são servos sempre inúteis. O servo não faz mais do que a sua obrigação. Ele só recebe o salário no final do mês. Não fique no meio da semana me perturbando. Porque o salário vem no final do mês, isto é, no final da vida. Então nós temos toda uma vida pela frente. Como operários, que no final, como todo operário, receberá o seu salário. E Deus é um bom pagador, diferente do mundo e do diabo, que tira o que nós temos. Então Deus, que tudo vê, inclusive as nossas pequenas ações, como viu a mulher no templo, a viúva no templo,
A única pessoa no templo que viu a moeda da viúva cair no cofre foi Jesus. Ninguém mais. Enquanto todos viam as fortunas derramadas nos cofres, somente Jesus viu a viúva. Isso revela que toda pequena ação, mesmo que ninguém veja, Jesus vê. Então o Senhor vê toda e qualquer pequena oferta, não só material, mas de vida, feita a Deus. Essa consciência a gente precisa recobrar, porque senão a gente fica o tempo todo procurando aprovação. E isso não nos garante um bom salário. É correr ao longo do mês atrás de migalhas, quando no final a gente perde o salário devido. E Maria nos mostra esse caminho com a própria vida. Depois, numa terceira palavra, ela canta a Deus. Não sei se só eu que estou sentindo calor, mas... Está com frio? Estou com calor também. É porque eu estou falando aqui. Está funcionando não o ar-condicionado? Funciona. Se puder. Só que era uma imagem que no final ia me dar de presente. É o controle. Acostumado às festas dos padroeiros, ganhar tanto presente, foi para montar um bazar. Só que era uma imagenzinha de Nossa Senhora, vou me dar no final. É um controle. Tudo bem. Vamos ver aí, para ver se a gente consegue dormir mais. Eu também estou. Vocês o que eu estou falando aqui. Se no calor a gente já estava dormindo, imagina num frio desse. Eu digo uma coisa sempre, quando eu vou dar umas formações por aí, e umas palestras, eu digo assim, olha gente, ou na missa, na homilia, eu começo sempre assim, quando olha, dormir é muito bom, é uma coisa de Deus, é um dom de Deus, dormir é dom de Deus, e senão, não dormia. Dormir é muito bom e é de Deus, mas dormir na missa e na palestra é do diabo. Sabe por que eu justifico? No capítulo 10 da Carta aos Romanos, versículo 17, diz que a fé entra pelos ouvidos. Se eu estou dormindo, eu estou inconsciente. Se eu estou acordado, atento, eu estou acolhendo a fé no ouvido. Ela está entrando para o coração. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus diz que nós só seremos salvos pela fé. Se a fé entra pela escuta e gera em mim motivação e salvação, não escutar e não acolher a fé me condena. E quem quer a minha condenação? O demônio. Então, somos soldados e como todo soldado, no cristianismo primitivo, a missa durava 3 horas. E todos participavam da missa em pé. Por isso que em Roma até hoje você não vai ver bancos estáveis. Eles botam cadeira, tiram cadeira, botam cadeira, tiram cadeira. Porque os templos antigos não tinham cadeira, não tinham banco. Porque a posição de pé, a expressão de pé significa ressurreição. Vai ver isso na última palavra de Maria. Antecipei só para poder estar esse parênteses aqui. Mas de pé significa um anúncio. Essa postura revela a minha fé. Eu creio na ressurreição. Né? Então é só um adendo aí para poder ficar espertos. Mas se quiser dormir, vai ficar em pé. E... Bota, senta com a cadeira, com o bico da cadeira em cima do pé. Terceira palavra de Maria. Terceira palavra de Maria, o louvor. Nos perguntam às vezes
Que oração nós podemos ensinar poderosa para vencer o maligno? Padre, me ensina aí, me manda aí uma oração poderosa para ensinar, para poder vencer ou convencer a Deus, ou sei lá o quê. E as pessoas ficam procurando orações poderosas assim. Não existe oração mais poderosa do que o louvor. Naquele livro, Carta do Diabo a um Aprendiz, do C.S. Lewis, que foi refletido naquele filme Oficina do Diabo, não sei se viram, lá no mosteiro eu fiz um cine mosteiro e coloquei lá esse filme para poder assistir. Ele traz uma coisa bem interessante. No filme retrata isso, no capítulo 8 do livro também. Uma das coisas que mais irrita o demônio é quando uma pessoa no sofrimento louva a Deus. É o que mais causa horror nele. E por que o louvor é poderoso? Porque Deus nos ensinou a rezar a Ele com louvor. E a maior oração que nós podemos elevar a Deus não foi criada por nós, mas pelo próprio Deus que nos deu de presente para louvá-lo. Essa oração se chama o quê? Essa oração se chama o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual é a maior oração que nós aprendemos com Jesus para rezar a Deus e dessa forma nós não erramos a oração, sendo que é a oração que destrói o mal, que afasta o maligno e que nos torna oferendas agradáveis a Deus. Qual é a oração? A Santa Missa. A Santa Missa também é chamada de Eucaristia. Eucaristia não é só a hóstia, a Eucaristia é o louvor completo. Quando dizemos, vamos rezar esta Eucaristia, é rezar a missa. A palavra Eucaristia significa ação de graças, louvor. Então a missa é um louvor a Deus, que rendemos a Deus Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo na unidade do Espírito. Não é só por nós. Nós subimos, como dizia Santa Teresinha, no elevador de Cristo. É Cristo quem nos eleva, porque sozinhos não conseguimos subir. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A missa é o grande hino de louvor. E o louvor na Bíblia, como por exemplo o rei Josafá, lá no Antigo Testamento, com um exército minúsculo, vence a tropa inimiga porque ele não vê outra solução a não ser cantar, tocar tambores, harpas e tamborins para confundir os inimigos. E o povo, a tropa inimiga, se confunde toda com louvor e se assassina, não é? Se mata. E o povo de Deus, sem levantar uma espada, vence. Daniel, na cova dos leões, canta. Nabucodonosor se convence de que Deus é mais poderoso, o Deus de Daniel. Os leões se afastam e o fogo baixa. No Novo Testamento, Paulo e Silas estão na prisão, passam a noite cantando salmos e louvores a Deus. As cadeias se quebram, as prisões se abrem e a liberdade acontece. O louvor converte o inimigo, afasta o maligno, abre as algemas e cadeias e agrada a Deus. Quando os 10 leprosos são curados, um volta para agradecer. O louvor, a gratidão, não só cura fisicamente, mas também salva. Porque Jesus diz àquele único leproso, a tua fé te salvou. E não só curou. O louvor cura, salva, liberta, protege e nos dá tudo o que precisamos. Louvor. E Maria canta, louva. Maria eleva sua alma
porque ela está louvando a Deus por ter dado a ela a possibilidade de servir. Na verdade, é justo e é necessário. É nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Escutamos isso aonde? Na verdade, é justo e é necessário. É nosso dever e salvação. É para mim salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar. Servir é um privilégio. Quando muitos rejeitam a possibilidade de servir. Maria louva a Deus pela oportunidade que ela teve de se deslocar e servir. Cansada, certamente cheia de hematomas e calos, mas ela diz: bendito seja Deus porque me deu a possibilidade, a oportunidade e a graça de estar aqui. Servir é um privilégio. E só entende isso quem está embebido ou embriagado do Espírito. Por isso que o Espírito nos impele. É o Espírito quem nos manda e não fazemos sem Ele fazê-lo em nós. O louvor é uma oração poderosa. Quando você estiver cansado, desanimado, desestimulado, decepcionado, doente, enfermo, fragilizado, em qualquer situação, faça como aquela música que eu gosto muito. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Uma expressão muito bonita de oração. Eu não sei o que dizer, não sei o que rezar, não sei como. Canta essa música que se transforma num hino numa oração muito comovente e até delicada diante de Deus. A quarta palavra de Maria ainda está em Lucas, no capítulo 1. Desculpa, no capítulo 2. 2:48. Quarta palavra de Maria, 2:48. O menino Jesus se perde no templo ou fica no templo. E Maria o procura. E quando acha, diz: meu filho, teu pai e eu estávamos preocupados contigo. Por trás dessa palavra, Maria nos revela que a nossa alma incessantemente tem sede de Deus e o busca. E quando ela busca Jesus, ela sabe que nele há algo. Parou o ar? Ele levou, eu acho que ainda saiu por acolá. A quarta palavra, Lucas 2. Pronto, vou falar agora. Abra aí. Hã? Mandou virar de lado. Aí você vira do lado, porque esse lado já está. Sim. A grelha gigante, né? A grelha gigante. E ele é padroeiro dos açougueiros também. Eles são Bartolomeu.
Bartolomeu, que é o mesmo Natanael do Evangelho, ele tiraram toda a pele dele, esfolada, né? Diz que ele é padroeiro dos açougueiros. Que horror. Eu achei que era do churrasqueiro. São Lourenço e São Bartolomeu, açougueiro, churrasqueiro. Se você for comer carne, já lembre-se dele. Tudo bem. Então vejam, estamos no horário já, minha gente. A quarta palavra de Maria reflete o seu cuidado com o outro e ao mesmo tempo a busca de Deus. Ela, quando busca Jesus, ela na essência busca a Deus, porque é Jesus quem dá sentido à sua vida. E fazer um caminho de volta para casa sem Jesus é não ter sentido para a vida. Nenhum caminho é feito sem a presença de Deus com qualidade, não é? Ou seja, o caminho só é feito com sentido se for na companhia de Deus, na companhia de Jesus. Por isso que ela o busca. Mas aqui revela também o maior mandamento da lei. Maria, quando busca Jesus, ela ama Deus em primeiro lugar. E em seguida, ela revela para Jesus que estava preocupada com a preocupação de José, teu pai e eu. Veja o caminho, ela buscava Jesus, preocupada com José, e ela amar a Deus, o próximo, como a si mesmo. Ao movimento. O movimento de Maria na busca de Jesus, preocupada com José e consigo mesma, revela que ela observava integralmente o mandamento da lei. Buscar a Deus, o próximo, como a si mesmo. Então ela estava preocupada com a preocupação de José e ao mesmo tempo buscava Jesus, que é Deus. Então nesse movimento nós entendemos que, além da busca itinerante de Deus que fazemos, e não podemos descansar enquanto não formos possuídos por Deus plenamente, isso só na eternidade, nesse movimento também, no caminho, existe o outro. O cuidado com o próximo. O cuidado com as necessidades também do outro. A isso demanda escuta, boa palavra, testemunho, preocupação, necessidade. Vejam que esse movimento que Maria faz em busca de Jesus gera também nela uma preocupação com o outro, José. Nessa busca de Deus, na busca de Jesus, nós não caminhamos sozinhos. Por isso não podemos viver uma espiritualidade egoísta. Eu e eu. O que é o oblato? É um caminho de comunidade. A oblação é uma família. Por isso São Bento não coloca duas regras, como por exemplo fazem os franciscanos. São Bento aplica apenas uma regra para todos. Gregos e troianos, monges e Plácido e Mauro, que eram oblatos. Oblatos que eram pessoas ofertadas pelos seus pais no mosteiro para serem educadas por eles. Mauro e Plácido não estavam ali para serem monges, mas para serem educados na fé por São Bento por desejo dos pais. No caminho eles se tornam monges, querem permanecer ali, né? Então muitos vão sendo, por exemplo, um dos que foi oblatos, né? Nesse caminho foi Santo Tomás de Aquino, que estudava e caminhava. A família queria muito que ele fosse abade de Monte Cassino, né? E ele não queria, mas ele fez um caminho como oblato no mosteiro de Monte Cassino. Então, o grande Santo Tomás de Aquino, né? E entre outras personalidades. Papa Paulo VI era um oblato escondido.
ele ia fazer os seus retiros no mosteiro de São Bento, lá em Monte Cassino. E ele escreveu uma carta, essa carta está em Monte Cassino, que ia renunciar papado, ia se tornar Monte Cassino. Só que antes disso ele morre. Então o Papa Paulo VI, inclusive, ele tem uma homilia belíssima, né, sobre, acho que os 1300, 1400 anos dos monges, nascimento de São Bento, coisa assim. E essa homilia, de fato, é muito forte. Nela ele revela o seu interesse por São Bento. E ele pensava em renunciar e morar em Monte Cassino, mas ele não deu tempo. Mas ele era muito devoto, né? E o Papa Bento XVI também, né, frequentava às escondidas o Monte Cassino, tanto é que ele homenageia Bento com o nome Bento. Santa Francisca Romana, padroeira dos Oblatos, né, com São Henrique, né, a mística que teve a visão do céu, do inferno, do purgatório. Então, algumas personalidades assim, eram uma espécie de oblatos indiretos, né, os papas, por exemplo. Mas outros de fato e realmente. Agora, o oblato é uma família, com as suas inúmeras diferenças, como toda família, mas com um propósito e com um caminho a ser feito por todos. E aí, nesse caminho, tem uma mãe, tem um pai espiritual do mosteiro, em que os filhos precisam, de certa forma, escutar e obedecer. Porque, afinal de contas, temos a mesma regra. São Bento não faz duas regras, duas leis, dois caminhos. Por que ele faz só uma regra e dá para todos? Inclusive, no final da Santa Regra, ele diz: para quem quiser e tiver boa vontade, pode abraçar esta regra. Não só os monges, mas para quem tem boa vontade, quem quer, né? Tanto é que essa regra de São Bento é usada em algumas empresas americanas, é usada em algumas escolas, é usada em alguns lugares que se apropriam da disciplina da regra para reger e governar suas empresas e seus negócios. E São Bento traz essa regra única porque ele vê nessa família uma única família. Tanto é que ontem eu falava, os méritos dos monges e das monjas são divididos com os monges, com os oblatos, através do voto que é feito, do voto não, é promessa, né? Então, a preocupação, é importante esse caminho de preocupação também uns com os outros. Não só pelo estado de saúde, mas pela vida, pelas vezes por uma situação ou outra que se passa e que às vezes a gente não está muito alheio. Criar esse laço. Maria buscava Jesus, mas também estava atenta a José. Maria buscava a Deus, mas estava atenta ao outro. Quarta palavra de Maria. Quinta palavra de Maria, João 2. João 2. Maria diz, no capítulo 2, no versículo 3. Eles não têm mais vinho. Essa é a quinta palavra. João 2, 3. Eles não têm mais vinho. Vinho na Bíblia é símbolo da alegria. Vinho significa alegria. Tanto é que na Bíblia, para o povo antigo, quem tomava vinho e não ficava alegre é porque tinha sido amaldiçoado. Quem toma vinho e destrava a língua, abre o coração e fica feliz, é sinal de que está abençoado. Porque o vinho, de fato, não era suco de uva, porque o texto bíblico do capítulo 2 de João diz, no finalzinho, que
Versículo 10. É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, vinho embriaga. Servir o menos bom, isso era o costume. Entope vinho neles, ruim, bom, né? Quando eles ficam embriagados, para que ter despesa com gente bêbada? Empurra São Brás neles. Vocês conhecem São Brás? Dom Bosco, todo vinho com nome de santo é horrível. Empurra vinho com nome de santo neles. E aí fazia para quê? Ia ser menos despesa. Bebe um Enzo Bianchi, e aí depois, quando estiver lá mais embriagado, empurra Dom Bosco, São Roque, Dom Bosco, São Brás, São Francisco, Santa Ceia, Santa Helena, São Miguel, tudo nome de vinho. Então, o vinho embriaga. Não tem essa concepção meio que distorcida, meio não, toda distorcida protestante. Então, o vinho é símbolo da alegria. Inclusive, aqui um parêntese, né, contar a historinha. Os antigos hebreus contavam que quem criou o vinho foi Noé. Para cada cultura, o seu criador. Para os antigos bíblicos, povo da Bíblia, quem criou foi Noé. Noé gostava de beber bem, né? Tanto é que ele embriagado tem relação com sua própria filha. Então, ele era... na concepção judaica, a origem do vinho se dá com Noé. Noé, certa vez, tirava do seu pomar as uvas, colhiam as uvas e fazia o vinho. Tomava o vinho. Aí Noé ficava muito alegre. Como o demônio tem horror à alegria, não suporta a alegria. O demônio, com inveja, matou 4 animais e derramou o sangue desses animais no pé da videira. Quando Noé colhesse os frutos e fizesse o vinho, ele encarnaria a personalidade desses animais, como um castigo e consequência para destruir a alegria verdadeira que o vinho dava. Por inveja, o demônio disse: eu não quero ninguém alegre. Por isso mesmo eu vou matar. Matou os animais, derramou o sangue desses animais no pé da videira, para que quando Noé fizesse da uva o vinho, ele também fosse contaminado pela personalidade desses animais. Entenderam até aí? Aí ele matou o primeiro animal. Quando Noé beber a primeira garrafa de vinho, ele vai assumir a personalidade de um cordeiro, primeiro animal. Experimente beber uma garrafa inteira, sozinho. A pessoa fica mansa, sociável, dialogante, sorri para todo mundo, conversa com todo mundo, é amiga de todo mundo. Uma pessoa alegre, sociável, dada. Experimente beber uma garrafa de vinho sozinho. Você começa a conversar até com um vizinho com quem você não conversa há 10 anos. Matou o segundo animal. Depois da primeira garrafa, experimente beber a segunda garrafa. Você vai se tornar um leão. Você risca a faca para todo mundo. Você que manda num pedaço. Você é o rei. Você faz tudo. Você viaja para todo lugar. Você é o herói. Você é quem manda. Quem dita as normas. Fala alto, fala grosso. Com você ninguém pode. Você é o rei da selva. Experimente beber a segunda garrafa. Mas é bom não chegar na terceira.
O demônio matou um terceiro animal e derramou sangue nesse pé da videira. Esse animal é o macaco. Beber uma terceira garrafa de vinho é se transformar num macaco. A pessoa já sai do equilíbrio total. Começa a fazer macacada, e dança na boquinha da garrafa, e sobe na mesa, e tira a blusa, e começa a dançar el chan, e vai por aí vai. O macaco começa a fazer cambalhotas, fazer macaquice, porque ele quer ser o centro das atenções e roubar a alegria de todo mundo. Ninguém aqui pode chamar a atenção mais do que eu. Eu vou fazer todo mundo se alegrar. Enquanto tem gente rindo dele, ele vai se alimentando daquilo. Aí ele matou um quarto animal e derramou o sangue do animal no pé da videira. O porco. Porco. Na quarta garrafa, depois da quarta garrafa, desce o nível. Como um porco. Começa a falar piada de padre, piada de freira, começa a dizer o que não deve, palavrões vão até o céu, é o limite. Começa a descer a uma vida porcalhada, suja, imoral, indecente. Por que os judeus contam essa história? Para mostrar os efeitos e as consequências do exagero. Pode beber 4? Pode, mas partilhada. Porque senão... E a alegria é partilhar. No egoísmo, sozinho, tem consequências drásticas. Partilhe 4 garrafas, chame mais 3, 4 amigos, aí vai estar tudo certo. Se chamar 4, no final cada um vai ter bebido uma, né? Então todo mundo fica sociável, como cordeiro. No final, só uma mesmo. É o vinho na Bíblia. Essa é uma história paralela à Bíblia. É uma história... Nós temos as nossas histórias não canônicas, não é? Eu falei até uma hoje de manhã, ontem, não sei, falei, né? Hoje, da Nossa Senhora, né? Isso. No judeu também tem, no judaísmo também tem, é chamado Midrash. São as histórias paralelas aos livros canônicos, reconhecidos por eles, né? A Midrash são historinhas contadas para ilustrar isso aí. Essa é uma das histórias da Midrash. Então, Maria diz, eles não têm mais vinho. Eles não têm alegria, eles não têm empolgação, não têm entusiasmo. Uma festa de casamento judaico durava em média 8 dias. No primeiro dia chegavam os noivos, no segundo dia os pais, no terceiro dia os irmãos, no quarto dia os tios, no quinto dia os vizinhos, no sexto dia a parentela geral, no sétimo dia era o casamento e no oitavo dia eles entravam na tenda das núpcias. E enquanto eles não entravam na tenda das núpcias, as familiares e a família não iam embora, porque eles tinham que ter certeza de que ia haver consumação. E hoje continua assim. No casamento católico, só é radicado o casamento se há união conjugal, né? Se há intimidade, se há copulação, né? Copulação é o nome, né? Então, senão, o casamento pode ser entendido como nulo, né? Então, vejam, o casamento durava em média esse tempo. E no auge do casamento, lá pelo quarto dia, porque no quarto dia? Porque é Maria quem intervém. Maria era parente provável ali dos noivos, tia mais ou menos, tinha chegado no casamento, quarto dia. E ela vê aquela situação e percebe que algo está não dando muito certo. O vinho vai faltar. Aliás, faltou. E quem pode trazer a verdadeira alegria? Porque o vinho, a abundância do vinho era uma promessa do Antigo Testamento da chegada do Messias. O Messias vai chegar trazendo abundância. E o vinho, quando é transformado, não é apenas o que é necessário para o restante dos dias. São talhas repletas e transbordantes. Porque quem serve
colocou uma determinada quantidade nas talhas. Eles encheram até a boca. Lembram do texto? Diz o texto que eles encheram até a boca. Quanto mais eu sirvo, mais me dedico, mais coloco a ponto de transbordar a água, maior é a bênção. Se eles tivessem colocado água só na metade das talhas, teria sido só a metade de vinho. Como eles encheram as talhas, foi muito vinho. Se vinho é sinônimo de bênção e de alegria, quanto mais eu me dou, mais a graça e a bênção vem. Mais abundante será. Quanto menos eu dou, menos será. Foi isso que aconteceu. E ao colocar vinho em abundância, para que tanto vinho? Nós até hoje ainda estamos bebendo na Eucaristia. Os homens organizam festas maravilhosas, mas só Jesus dá a verdadeira alegria, dizia Bento XVI. Então Jesus traz a verdadeira alegria, que não é o vinho em si, mas o Espírito Santo. O vinho é símbolo da alegria, e a verdadeira alegria do homem é o Espírito Santo na sua alma. Maria tem a preocupação de que se nós estamos ou não no Espírito, se nós estamos ou não na verdadeira alegria, se nós estamos ou não em Deus. Isso reflete para nós o quê? É preciso que sejamos instrumentos de Deus na vida do outro e não caminho de pecado. Estarmos preocupados em conduzir sempre para Deus e não para o mal. Maria, quando está preocupada com o vinho, está preocupada com isso. Somos instrumentos de Deus ou somos instrumentos do pecado? Somos teósforos, portadores de Deus, ou não? Ou fósforos, né? Fósforo significa portador do fogo, do Espírito. Então, Maria é um instrumento de Deus. Na quinta palavra nos revela a sua preocupação. Será se de fato eles precisam do vinho, precisam da verdadeira alegria. Somos instrumentos disso e não do mal. A sexta palavra de Maria está mais adiante, ainda no capítulo 2. Façam tudo o que ele vos disser. E é claro que nesse primeiro momento Maria intercede, Maria intervém, Maria pede, Maria reza, Maria... Como todos nós somos instrumentos. Por que eu me torno oblato? Porque eu quero ser um instrumento de intercessão para a vida do meu povo. Se uma comunidade de fé se apaga e não vive a fé, aquele bairro e aquele município caminha nas trevas. Você é, como um homem e uma mulher de Deus, caminhando como oblato neste mosteiro, um farol para este bairro, para esta comunidade. Se um farol se apaga, todos caminham num breu e podem cair num precipício. Estar em oração é como Moisés no monte. Enquanto estava com as mãos levantadas, o povo vencia. Quando baixava, o povo perdia a guerra. Estar com as mãos levantadas é fazer um caminho de intercessão como Maria. A sua intercessão e a sua oração têm grande valia diante de Deus. A sexta palavra é exatamente: façam tudo o que ele vos disser. Maria tem uma confiança plena que tudo o que o Filho disser vai valer a pena. Ela não sabe o que ele vai dizer. Isso é confiança. Confiança significa com fé. Andar com fé. Maria era uma mulher da fé. Mulher de fé. E ela diz, ela joga a bola. Olha, eu não sei o que ele vai dizer, mas tudo o que ele disser, faça porque vai valer a pena e vai dar certo. Essa confiança integral é alimentada pela vida de oração. A vida de oração alimenta a nossa confiança em Deus. E Deus mostra e revela a sua providência. Nós caminhamos, a vida é um caminho entre a provação e a providência.
A vida é um caminho entre a provação e a providência. Somos provados e Deus providencia. Somos testados, mas Deus está lá. Deus nos prova, mas manda sempre o cordeiro, como fez com Abraão. Quando ia sacrificar seu filho Isaac, Deus disse: você foi aprovado, está aqui o cordeiro, agora vai sacrificá-lo, e não teu filho. Somos provados para, fortalecidos na fé, reconhecermos que Deus está presente com sua providência. E Deus não falta. Eu certamente tenho muito a dizer na minha vida e na vida de minha comunidade, mas vocês também têm, do quanto a providência divina nos salvou de nós mesmos. E Maria diz confiantemente: façam tudo o que ele vos disser. Este é o mandamento de Maria. É a única palavra que ela dirige aos homens, porque todas as outras foram dirigidas a Deus. 6 momentos de Maria, vamos dizer o último ainda, Maria se direciona a Deus. Quando fala com o anjo, é a Deus. Quando diz, eis aqui, é a Deus. Quando louva, é a Deus. Quando procura Jesus, é a Deus. Quando diz, eles não têm mais vinho, é a Jesus, é a Deus. Aqui, na 6ª palavra, é a única palavra de Maria direcionada aos homens e que é ainda mandando eles olharem para Deus. Porque todas as outras são dirigidas a Deus. Ou seja, Maria reza a Deus e manda os homens olharem para Deus. Esse é o caminho que Maria fez. Não tem nada de idolatria aqui. E Maria pede para que olhemos para Jesus. Façam o que ele disser, porque tudo o que ele disser vai valer a pena. Eu sei quem ele é. Porque desde o início eu o acompanho. Quem é que tem dúvida de que Maria era a única pessoa, que Maria estava no nascimento de Jesus? Maria estava lá, ou não? E era a única que estava lá. E acompanhou. Chegou na cruz, depois desceu para o cenáculo. Ou seja, Maria acolheu e devolveu a Deus Pai o seu filho. Porque ela sobe depois. Então ela acolhe e entrega. Ela foi a única pessoa do mundo que esteve presente em todos os momentos da vida de Jesus. A única. Nem José teve essa graça toda. A única. Então, ela tem respaldo e autoridade para falar alguma coisa. Por isso ela diz: qual é a mãe que não conhece o filho? E ela sabe perfeitamente quem é Jesus. Por isso ela diz: olha, façam, porque eu sei o que eu estou dizendo. E tudo que Jesus soube e aprendeu, como diz o Evangelho, ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Jesus quis aprender com o humano. Isso é extraordinário. O caminho, aquele que é o caminho, aprendeu a caminhar com os homens, com Maria e José. Aquele que é a palavra, aprendeu a falar com Jesus e Maria. Aquele que é o pão, aprendeu a comer com Jesus e Maria. Aquele que é água, aprendeu a beber com Jesus e Maria. Aquele que é o arquiteto do mundo, aprendeu a carpintaria com José. Aquele que é a vida, eu sou a vida, aprendeu a viver com Maria e José. Aquele que é a nossa eternidade, aprendeu o que é o tempo com Maria e José, a ter paciência com as coisas. E por que nós sabemos disso? Porque ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele quis aprender. E os filhos são muitas vezes e trazem na vida o reflexo dos pais. Conhecemos quem é Maria e José também através de Jesus. Pelos frutos conhecereis a árvore. Os filhos refletem muito quem são os pais. Nesse sentido, Jesus é o fruto e o bendito fruto do ventre de Maria e das mãos de José. Porque mais do que talhar madeira, Jesus construiu um homem, Jesus de Nazaré. E a última palavra de Maria, a 7ª, que a torna perfeita no caminho do discipulado, por isso com ela nós aprendemos o perfeito caminho de ser discípulos. 7 significa totalidade e perfeição.
Está no capítulo 19 de João. 19 de João. No capítulo 2. No capítulo 2. O capítulo 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para casa, sua casa. Aqui não é propriamente uma palavra, mas um gesto. Maria está de pé. Um gesto que fala mais do que 1000 palavras. Por que Maria está de pé? Porque isso reflete a sua fé. Havia falado, de pé significa eu creio na ressurreição. O Evangelho de João não trabalha com hipóteses ou por acaso, ele trabalha com a fé. Por isso, tudo o que ele fala tem um reflexo, reverbera em alguma coisa. João sabe o que está dizendo. Ele é chamado o Evangelho da Fé. Quando ele diz que Maria está de pé, ele quer dizer alguma coisa. De pé significa ressurreição. Por isso que nós professamos a nossa fé de pé. O credo da missa. Porque o credo é a minha afirmação pública do que eu creio. E o coração do credo é a ressurreição de Jesus. Porque tudo está embasado nisso. Na ressurreição de Jesus. Então, de pé significa ressurreição. Maria crê. Mas não é porque Maria crê, atenção, que ela vai deixar de viver os passos da vida. Maria também chora. Não é porque nós cremos na ressurreição que vamos deixar de chorar. Só se tem saudade do que foi bom, se eu chorei de saudade, não foi por fraqueza, mas porque amei. Diz a música, para quem sabe cantar. As lágrimas expressam o sentimento do coração. E Maria está de pé porque crê. Crer remete a uma atitude, porque todo verbo é uma ação, remete a uma ação. Então Maria está ali porque acredita. Mas ela chora. Ela vive o tempo da morte, do sofrimento e do luto. Eu tenho fé, não vou chorar nunca. Não, isso é negar a sua própria condição humana. Choremos e choremos bem. Vivamos bem o luto para que a vida não se transforme num luto. É preciso cada momento vivê-lo bem, inclusive a morte. E Maria chora, mas ela está de pé. É diferente chorar e se desesperar, se descabelar, querer entrar no caixão, entrar na cova, e não sei o quê, aquela coisa toda que a gente vê nos velórios. Nada disso. Maria está como uma lady de pé, vestida da salvação. Vestida, como diz o profeta Isaías e o profeta Malaquias também, acho que é o profeta Malaquias ou Zacarias, diz que a salvação, Deus a revestiu de salvação e a ornou de beleza. A palavra beleza, eu havia falado, sânscrito, significa lugar onde Deus habita. Maria revestida de salvação, bela aos pés da cruz de pé. Nela está a presença de Deus. Maria chora, lamenta, por isso é Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Lamentação, Nossa Senhora das Dores, né? Nossa Senhora da Piedade, são títulos dados a Maria aos pés da cruz. E tudo isso ela vive como uma humana plena, ela é ser humano plena, mulher plena, ela chora, mas ela está de pé.
Porque isso reflete a sua fé e a sua convicção de que o menino que eu criei, sei bem quem é, não vai ficar na cruz. A morte não tem a última palavra. Ele veio trazer a boa nova, e a boa nova para toda a humanidade é a ressurreição. Então eu creio nisso, eu vou ficar aqui. Tanto é que, quem é que vai visitar Maria, quem é que vai visitar o corpo de Jesus no túmulo? Quem é? Que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que vai visitar Jesus no túmulo. E as outras Marias. Vocês viram em algum momento, no trecho bíblico, Maria, mãe de Jesus, indo visitar Jesus no túmulo? Segundo a lei judaica, a obrigação é da mãe de visitar o túmulo e embalsamar o filho. É a obrigação legal, jurídica, da mãe ir ao túmulo, deixar os aloés, os perfumes e os incensos lá no túmulo. Mas em nenhum trecho bíblico diz que Maria foi. Só diz que ela finaliza aqui, né, aos pés da cruz, e depois volta lá no cenáculo, no capítulo 2 dos Atos. Por que Maria não vai? Sendo ela a obrigação dela ir. Porque ela sabe que o filho já ressuscitou. Tanto é que Maria Madalena vai que horas? Que é madrugada na Bíblia? É uma pessoa que não tem uma fé clara. Nicodemos se encontrava com Jesus porque ele não tinha fé suficiente para crer que ele era. Ele ia com medo, às escondidas, com medo de ser pego pelas suas autoridades. Depois, no segundo momento, ele vai encontrar Jesus de madrugada. A fé já está crescendo, já está clareando. Depois, no terceiro momento, Nicodemos encontra Jesus de dia. E vai sepultar Jesus, né? Ou seja, a sua fé já está iluminada. A samaritana foi encontrada por Jesus em que horas do dia? No capítulo 4 de João. A sua fé estava como o sol do meio-dia. Iluminada, brilhante, acesa, clara. Ela esperava o Messias e crê. Tanto é que Jesus é a única que Jesus se revela como Messias. Esses tempos e horários também refletem o estado da alma da pessoa. Maria Madalena vai encontrar de madrugada. O que é madrugada? Não é nem noite nem dia. Não é tão escuro nem tão claro. Há uma nebulosidade, há uma madrugada dentro. A madrugada reflete a fé. Nem cá e nem lá. Estou no meio. Tanto é que ela... Onde colocaram meu senhor? Diga aí, jardineiro, onde foi que colocaram que eu vou buscar? Ali há um encontro de Adão e Eva no jardim do Éden. Essas é cenas para outros capítulos, né? Eu vou entrar nesse assunto e vou embora. Então, Maria não vai. Por que Maria não vai? Porque a convicção aos pés da cruz dela já tinha se tornado realidade. Meu filho ressuscitou. Ela não vai porque ela sabe que o destino do homem não é o túmulo. Por isso que ela não vai em direção ao sepultura. Ela vai noutra direção, que é a vida. Nós muitas vezes procuramos sepulturas. Maria nos ensina a procurar a vida. Às vezes nós procuramos caminho de morte. Droga, prostituição, más companhias, bebedeiras, orgias, pornografia, imoralidade, vícios, mentiras, orgulho, soberba. Isso é procurar sepultura. Isso é procurar sepultura. Maria nos ensina um caminho diferente, procurar a vida. Não é esse o caminho que você vai encontrar Jesus. Não! É no outro caminho. Não é na sepultura, ele não está lá. Ele passou pela morte para nos tirar da morte. É outro caminho. Por isso que Maria está de pé e não vai ao sepulcro. Ela nos ensina com um gesto o que procurar e como está. Mesmo chorando, permaneça de pé. Mesmo triste, de pé.
Em qualquer situação, não deixe ninguém arrancar de você a coisa mais importante que você recebeu de Deus, a fé. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida, a fé. E a fé vem pela... E quem dorme, não escuta. Amém. Pronto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre.